de Filipe, um lugar conhecido como Bânias. Na verdade, esse nome Bânias vem do deus Pan, né? Seria Pânias, mas pelo motivo dos árabes não pronunciarem esse P, né? Ficou Bânias o nome desse lugar. Então é um lugar importante para a gente entender um contexto da palavra de Yeshua nesse lugar para os seus talmidim, para os seus discípulos, porque é muito estranho a gente ver Yeshua chegando num local como esse, um local pagão, né, onde o paganismo se proliferava neste lugar, até porque nós estamos aqui próximo à fronteira, né, da Síria, nós temos aqui o Monte Hermon, as colinas de Golã, no extremo norte de Israel, e aqui entravam muitos povos pagãos aqui, e pessoas que adoravam outros deuses, principalmente aqui nesse local, o deus Pan, por isso a origem desse nome. Nós vamos ver que tem vários santuários, né, dedicados ao deus Pan e outros deuses aqui. Então um local totalmente pagão que Yeshua chega com os seus discípulos, e um momento importante, onde nós vemos em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, quando diz assim, que Yeshua entrou nesse território, Cesareia de Filipe, e perguntou aos talmidim, quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles disseram, alguns dizem que é Yohanan, o imersor, outros, Elialvo, e ainda outros, Yermialvo, ou um dos profetas. E aí ele pergunta para os seus discípulos, e vocês? Ele lhes perguntou, quem dizem que eu sou? Shimon Kefa respondeu, Pedro respondeu, você é o Machia, o filho do Deus vivo. Shimon Bar Yohanan, Yeshua lhe disse, quão abençoado você é, porque nenhum ser humano lhe revelou isto, de forma nenhuma, mas sim meu Pai que está no céu. Eu também lhes digo, ele fala para Pedro, você é Kefa, que significa pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha comunidade, e as portas do Sheol, as portas do inferno, não a poderão vencer. O importante de entender esse texto bíblico aqui, nesse contexto deste lugar, porque esse lugar, como nós já falamos, é um lugar totalmente tomado pelo paganismo, e nesse lugar pagão, com adoração a diversos deuses, que Yeshua chega para os seus discípulos e pergunta, quem as pessoas estão dizendo que eu sou? E a primeira coisa que a gente vê importante na primeira pergunta de Yeshua, na questão da identidade, qual a compreensão as pessoas estão tendo de quem eu sou, ele está trazendo, e eles começam a dizer, uns dizem que você é um dos profetas, outros dizem que você é Elialvo, e aí ele vira para os seus discípulos e pergunta, mas e vocês? Vocês que estão caminhando comigo, quem vocês dizem que eu sou? E aí nós vemos a importância da identidade dentro da cultura judaica. Eles precisavam conhecer quem era aquele que eles estavam seguindo, assim como nós. Nós precisamos compreender quem é aquele ao qual nós estamos seguindo, aquele que nós estamos caminhando junto, que nós estamos nos fazendo discípulos. E aí nesse momento Pedro tem uma revelação que o próprio Yeshua diz que essa revelação não veio do homem, mas veio do Pai. Ou melhor, o próprio Pai deu a ele o entendimento de quem era aquele que estava diante dele, Yeshua, e ele disse, tu és o Machia, o enviado, o Filho do Deus vivo. Interessante que nesse momento Yeshua vira para ele e fala assim, isso mesmo, e tu és Kefa. Olha a importância da identidade. Tanto Yeshua sendo revelado ali através de Pedro, Pedro tendo a compreensão de quem era o Machia que estava diante dele, que ele estava seguindo, e também Yeshua fala, e tu és Pedro, e mostra, você também tem uma identidade. Então a palavra identidade nesse lugar, ela é fundamental, porque a palavra de Deus está mostrando a importância de nós conhecermos a nossa identidade, de quem nós somos, e Yeshua começa a falar de Pedro então aqui também, e falando, Pedro, tu és Kefa, tu és pedra, e ele fala, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Nesse momento alguns pensam que Yeshua está falando de Pedro, né? Mas na verdade ele está falando daquela revelação que veio a Pedro, de que Yeshua era o Machia, ele era Pedro, cada um na sua função, cada um no seu chamado, cada um naquilo para o qual foi chamado para realizar. E se nós estivermos assim, compreendendo a nossa identidade, e essa era a mensagem do Machia, se nós compreendermos a nossa identidade, cumprirmos o nosso propósito,
aí sim a igreja, a Kahal, o corpo do Mashiach, estará em perfeita unidade, cumprindo o seu propósito. Então é fundamental nós compreendermos a nossa identidade para o qual nós fomos chamados. E aí ele para depois disso de falar acerca da identidade dele e a identidade de Pedro, e ele diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja, sobre essa igreja. Por que ele usa esse termo, gente? Porque aqui atrás de mim, nesse buraco que tem aqui atrás, essa caverna que nós temos aqui, esse local lá de cima, crianças eram lançadas e sacrificadas ao Deus que era adorado ali naquele local, o Deus Pan. E esse lugar, na época, era conhecido como a porta do inferno. Então, quando ele diz a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja, ele está utilizando este lugar, que para todos era temido, um lugar temido e tido como a porta do inferno. E aí você começa a entender também outras questões, quando ele diz que a porta do inferno não prevalecerá contra essa igreja, porque ele está falando da identidade, da nossa identidade, e cada um de nós exercendo a função e o chamado que nós temos. E o que ele está dizendo, que a mesma forma que isso é uma porta do inferno, chamado por todos, porque aqui era um local em que entrava o paganismo e toda a deformação e toda a adoração idólatra entrava por esse lugar. Ele estava dizendo que o paganismo não iria prevalecer se nós cumprirmos o nosso propósito, se nós cumprirmos o nosso chamado. E nós que estamos vivendo esse tempo de restauração das raízes, há uma identidade que está sendo restaurada em nossa vida. Por isso eu quero trazer essa mensagem para você da Missão Bereshit, você aí também do grupo do Rafael Macedo, que nós precisamos firmar a nossa identidade, e uma vez com a nossa identidade firmada, a porta do inferno, todo o paganismo, toda a profanação, ela não vai resistir, porque cada um de nós estaremos reconhecendo o verdadeiro Mashiach, os princípios e a raiz trazida pelo Mashiach a nós, a restauração produzida pelo Mashiach a nós, e a nossa identidade firmada então e restaurada. Aí todo o paganismo não irá prevalecer. As portas do Sheol, as portas do inferno não irão prevalecer, porque o que vai prevalecer é a identidade que foi firmada em nós como povo de Deus, como um povo sacerdotal. Então este lugar traz essa revelação a nós. Quando ele fala de porta do inferno, ele está citando exatamente esse local que nós vamos entrar agora e vamos mostrar para vocês aqui. Tem sido um tempo tremendo aqui em Israel, na nossa vida. Sempre bom estar aqui, estar desfrutando da palavra. E chegando aqui a gente lembra de um outro texto também, quando o salmista ele fala que um abismo chama outro abismo. Porque quando a gente vê essas águas aqui, é uma das fontes de água que dá início ao Jordão também. E quando a gente vê essas águas caindo, né, e depois tem outra queda, e depois tem outra queda, há uma queda sequencial neste lugar, aí a gente entende quando ele fala que um abismo chama outro abismo. E ao descer, né, dessas águas, a gente vai compreendendo essa palavra e esses textos que nós temos aqui. Então eu quero desejar aí shalom a todos vocês, que o Eterno abençoe a vida de vocês aí no Brasil, e se Deus quiser estaremos aqui novamente juntos, todos reunidos, desfrutando deste lugar maravilhoso. Que o Eterno abençoe a todos vocês.